encaminhados aí para o mercado de trabalho, assim como adultos também, né? Esse, então, é o nosso produto final, tá? Em fardo, assim, acaba tudo. Acaba o alumínio, acaba o papel, acaba o plástico. Só nessa forma, assim, que a gente vende em grande quantidade. Pessoal, então, finalizando aí o programa Atitude, quero mais uma vez lembrar a todos a importância da separação do lixo em casa, para a geração de trabalho e renda de homens e mulheres, para a inclusão sociocultural de crianças e adolescentes que a gente faz através do nosso centro cultural, e passar os nossos contatos para doações, para parcerias de coleta. Nós temos transporte também, né? A gente faz coleta em shopping, a gente faz coleta em vários estabelecimentos comerciais. É só fazer o contato aqui com a gente. O nosso telefone é 33387638 e o nosso site www.cea.org.br. Obrigada. No programa Atitude, veja o projeto Cantando as Diferenças, que tem o objetivo de tornar possível uma sociedade de inclusão, sem preconceito e discriminação, permitindo a participação dos idosos, negros e portadores de deficiência, sempre respeitando e entendendo que o diferente não significa inferior. Hoje, o nosso convidado é Fernando Rosa. Estamos aqui em Gravataí, participando do programa Atitude, da TV Ubra. E tem dificuldade ou não, deficiente, todo mundo tem a sua oportunidade. Todo mundo é humano. Então tu estás extremamente integrado a esse projeto, dentro da tua forma de ver. Sim. E o hip hop em relação ao projeto? Como é que tu vê a participação do hip hop? O hip hop é muito bom, né? Tira pessoas assim necessitadas da rua, vai se interessar por esse projeto para não fazer coisa errada, roubar, e quando crescer ser alguém na vida, né? Dando sequência às nossas entrevistas, estamos aqui com o Ayrton e o grupo Cante na Escola. E o Ayrton vai falar pelo grupo como é que está vendo essa participação no projeto, né? Cantando as Diferenças, e aqui é um grupo de música. Como é que tu está vendo essa participação? O grupo, qual é a expectativa dos meninos e meninas aqui? É uma união das escolas, como se fosse algumas pessoas que nunca tinham se visto antes, agora estão podendo se ver e estão juntos, cantando junto. Isso é muito bonito, mas assim, dentro desse projeto, Cantando as Diferenças, né? Vocês têm uma ideia do que esse projeto traz de mensagem para a sociedade, já com essa idade de vocês? Porque ninguém aqui é gêmeo. Ele pode ser diferente, eu também. Ele tem uma qualidade, eu tenho outra. Também um pouco de uma raça.
Estamos aqui então com a dona Odete, do grupo de teatro Vivência da Terceira Idade. E ela também vai deixar registrado a importância do nosso projeto Cantando as Diferenças e o que o grupo que ela pertence pensa a respeito desse projeto. Boa noite a todos. O grupo de teatro de Terceira Idade Vivências é composto de mulheres de 59 a 73 anos e há 8 anos nós temos demonstrado a existência dessas diferenças quando montamos nossas peças a partir do que nós encontramos de dificuldades na nossa vivência como mulher. O espetáculo de hoje encaixa-se, por assim dizer, neste projeto de muita importância para a nossa cidade. Quando nós mostramos a diferença do masculino, feminino, a partir da infância até a libertação da mulher pela sua cidadania e presença na sociedade, lado a lado e não em frente ao homem, mas lado a lado como nós queremos. Os dois, não importando o gênero, construindo um mundo melhor para se viver. Estamos aqui com o secretário adjunto do MEC, senhor Jairo Jorge, que está prestigiando o evento aqui em Gravataí do lançamento do projeto Cantando as Diferenças. Secretário, como é que o senhor vê esse projeto e como é que o senhor relaciona esse projeto com o processo todo de educação no nosso país? Nós vivemos num país marcado pelas diferenças individuais, sociais, culturais. A grande tarefa de qualquer governo, na esfera federal, estadual ou municipal, é exatamente enfrentar a questão das diferenças e transformar a consciência individual em uma consciência coletiva. E essa consciência coletiva ela se materializa em leis, em políticas públicas, em ações, em projetos. E é exatamente o que nós estamos assistindo hoje aqui. Esse projeto Cantando as Diferenças permite trazer para a cena pública, para a praça, né, através da música, através do lúdico, através da poesia, através da arte, que é um canal muito importante para superar as diferenças, mobilizar a comunidade, despertar a consciência e mostrar que é possível, de fato, nós termos uma sociedade inclusiva, que é, de fato, possível nós termos uma cidade de todos, um estado de todos e um Brasil de todos. Por isso a importância de um projeto como esse, que traz para a praça pública a beleza da comunidade, das suas crianças, da sua cultura. Dando sequência às nossas entrevistas, estamos aqui com o Getúlio, do Centro de Convivência, que também vai nos falar sobre o projeto Cantando as Diferenças. Por favor, Getúlio. Muito boa noite. Esse projeto Cantando as Diferenças para nós, esse convite foi recebido com muita alegria pelos usuários do Centro de Convivência, que tem uma oficina de música que é ministrada por mim. E é uma oportunidade para mostrar, através das letras, da composição que nós vamos colocar no palco, realmente que as diferenças têm que ser reduzidas até que elas não existam mais. E é uma forma de colocar vários tipos de diferenças num palco para que se possa diminuir cada vez mais elas. Getúlio, tu achas que existem as diferenças existem, mas tu acha que é possível, com a música, transformá-las? Ou pelo menos torná-las iguais nas atitudes, tanto do Estado como das pessoas, de uma forma geral? Com certeza, tudo aquilo que for trabalhado, as pessoas têm os seus dons naturais. E muitas vezes as dificuldades físicas
não impedem que elas possam manifestar a sua potencialidade artística. E a música permite isso. Tanto é que o nosso trabalho deu origem a um CD que nós estamos produzindo e, se Deus quiser, vamos lançar em breve para todo o conhecimento da comunidade de Gravataí. E esperamos que isso aí mostre para a comunidade que com esforço tudo é possível. Você pode ver, mas e daí toda a vida, meu irmão, sou cidadão como você. A vida nos ensina e é verdade que o mundo só melhora com solidariedade. Juntos, um novo amanhã, com garra, vontade e fé. O exemplo que vamos deixar é dar o seu melhor e mudar. Aqui com o secretário Enoque, secretário do Trabalho, Cidadania e Assistência Social. Primeiramente, cumprimentar vocês, os ouvintes, telespectadores também do programa Atitude, da Universidade Luterana Brasileira, da UBRA. Para nós é uma alegria muito grande, é um momento muito especial, principalmente por ver Gravataí, aqui a nossa cidade, que nos enche de muito orgulho por nós estarmos nessa hora vendo pautado aqui na nossa cidade um momento como esse, um momento onde nós podemos trabalhar a conscientização das pessoas, cantando as diferenças, ressaltando como nós podemos vivenciar as diferenças, respeitando e trabalhando contra tudo aquilo que é discriminação, que esses ideais têm que ser rebuscados. Eu vejo, inclusive, na pessoa de Cristo, né? Aquela pessoa que lutou e que buscou deixar para nós essa inspiração que nós podemos ter e vivenciar uma diferença onde nós possamos celebrar justamente a diferença do outro, respeitando, né? E nos dando a mão e também vivendo em harmonia. Então, com o professor Otmar, que é professor e sociólogo da UBRA e responde pelo IPESA, certo, professor? E gostaríamos de ouvir o professor sobre o projeto Cantando as Diferenças e a sua relação com a nossa sociedade. Eu penso que o mais importante que estamos concretizando aqui é o projeto de incluir o Estado e a sociedade para com as diferenças. Não só a questão das pessoas com deficiência física, que está sendo comemorado hoje, mas a questão do idoso, da criança, do negro, do indígena, do imigrante, enfim, realmente trabalhar a questão das diferenças no sentido de reconhecer politicamente as diferenças individuais, sociais e culturais, e parece que isso aqui